Otaê, otaê, seja muito bem-vindo. Está começando mais um OestCast. E você aí não estranha, o programa hoje está realmente diferente, porque temos uma celebração especial hoje. Nosso querido Dagomir Marquezzi completando 50 anos de carreira e hoje ele será sabatinado por esse timaço de jornalistas que temos o prazer de receber aqui, né, Dago? Antes a gente te apresentar, calma aí, vamos apresentar minha parceira de liberais, Branca Nunes. Liberais no OestCast. Mashup. É isso aí. E o craque Silvio Navarro, meu parceiro de Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá preparado? Tô tentando, tô nervoso, mas tô preparado, sim. Quando me convidaram, eu achei que eram 50 anos de idade, Dago. Não. Na verdade, 50 anos é meio relativo, porque eu comecei antes disso, mas na média a gente pode... Eu comecei com aquelas coisas de estágio e tal, mas faz mais tempo do que 50, mas na média acho que 50 anos é uma boa comemoração. Muito, Dago. Olha, quer dizer que eu estou muito honrada de estar participando desse podcast aqui hoje, para fazer essa devassa na sua vida jornalística. Queremos saber de tudo. E falo sempre aqui que o Dago é o nosso campeão de cartas na redação, porque ele realmente é o jornalista mais querido aqui da redação. Ele é unanimidade entre estagiários, jornalistas, editores, todos é o nosso queridaço. Então a gente está assim, muito honrado de estar aqui hoje, hein, Dago? Eu vou chorar, sim, eu choro. E aí, Branca, vamos à apresentação oficial do nosso queridíssimo. Fiz um textinho. É mesmo? Opa, nossa, olha cara, só que honra. Nossa, vamos lá. Meu. Paulistano do Cambuci, Dagomir Marquezzi é escritor, roteirista e jornalista. Autor de diversos livros, entre os quais A Wicca, Alma Digital e História Aberta, ele acaba de lançar Aventuras no Jornalismo Criativo. Com a peça Intervalo, Dago, como chamamos, ganhou o prêmio Funarte de Dramaturgia. Como escrevi aqui na Oeste, o Dago prefere encarar manadas de dinossauros, chuvas de meteoros ou supercomputadores a tentar desvendar as intrigas costuradas nos corredores de Brasília. Numa de suas antológicas reportagens, publicadas pela revista Playboy, ele passou uma tarde inteira exposto no zoológico de Bauru, atrás das grades. A placa em frente do local de cativeiro informava que ali estava um bicho-homem. Para escrever outros textos nada ortodoxos, praticou luta livre, foi sósia de Elvis Presley, mergulhador na Flórida e outras excentricidades. Recentemente, aqui em Oeste, entrevistou o ChatGPT para que a própria inteligência artificial explicasse aos leitores como era o seu funcionamento. Dago é responsável por deixar a Oeste mais leve e cheia de vida. Seja bem-vindo ao seu programa, Dago. O OestCast especial. Me senti, sabe quando você vai se afogar e a vida passa rapidamente, assim, vendo essas fotos, você falando desse texto maravilhoso aí. Nossa, muito obrigado, meu. Ô, Dago, pouca gente sabe que o Dago, antes de entrar como roteirista, como jornalista, você teve uma passagem no funcionalismo público. Foi isso que te deixou meio traumatizado de Brasília? Né? Foi. Foram 2 traumas, na verdade. Tem até uma foto aí que eu tô de costas aí, que passou. Foram 2 traumas, porque eu tive um momento ali... Meu trabalho era o seguinte, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, do Estado de São Paulo. E todo dia eu ia numa cabine, sabe aquelas cabines do Superman, aquela apertadinha? Eu ia lá, pegava as notas, ligava para a redação do Estadão, por exemplo. Alô, chama aí o setorista e tal. Aí, esse daí mesmo. Tinha que usar terninho e tudo. Tinha 15 anos aí. E aí eu tinha que falar... O local era gostoso. O lugar era bonito. Aí o cara tinha que me atendia e eu ficava assim. A Secretaria da Fazenda, o cara anotava. Decidiu aumentar o ICMS, o cara anotava. Quando acabava eu ligava para a TV Bandeirantes, daí ligava para a TV Globo. E eu passava lá 3, 4 horas ditando, né? Até que um dia, eu com meus 15 anos, eu vi uma secretária que era realmente
tentadora, assim, passando no corredor. Aí eu fui atrás dela, assim, hipnotizado, né? E quando cheguei lá, na sala dela, eu vi que tinha um telex, que é um aparelho que vocês nem... Talvez vocês eu sei do você sabe. que é o telex. E no telex você digita e fica uma fitinha e você passa de uma vez para todas as redações, né? E eu falei, nossa, acabou o meu tempo de cabine, né? Acabou aquele inferno. Pré-fax. Pré-fax, exatamente. Aí, no dia seguinte, o meu chefe, o Rimonato, que era um cara muito, muito legal, ele me chamou e falou assim, é o seguinte, cara, você fazendo isso, você está acelerando o processo. Ninguém quer acelerar o processo aqui. Se você apressar as coisas no funcionalismo público, tudo vai ser modificado. Então, por favor, volta para a cabine e esquece essa história. Entendeu? E aí ele me contou a história do leão que entrou na repartição pública e que começou a comer um por um. Ninguém percebia, porque as pessoas botavam o paletó e iam embora, né? E até que ele comeu o cara que entregava o café na mesa de cada um. Aí foi um pânico geral. E aí, desde essa época, eu vi o que era o Brasil, o funcionalismo público, e eu vi, e começou a minha longa briga pelo progresso da tecnologia. Entendeu? Eu falei, a tecnologia incomoda as pessoas, porque ela aperfeiçoa os processos, né? E foi assim que começou. Eu tinha 15 anos, isso foi antes de 50 anos ainda. E você começou a trabalhar num jornal de esquerda? Esquerda, total. Como é que é essa extrema esquerda, é. Você já militou na esquerda? Você já Totalmente. Comuna, Movimento, era comuna. né? Movimento. Comuna, mas assim, era o jornal Movimento. Tem até minha carteirinha, eu guardei até hoje. E era assim, eu queria ser jornalista. E queria ser jornalista, desde aí, 70 e poucos, né? 1970 e poucos. Tinha cabelos, né? Tinha cabelo, Agora sim, isso. barba, tal, E... Você tinha um codinome também? Porque Não todos tinha. eles tinham um codinome. Não. Mas assim, a reunião de pauta desse jornal era feita aos sábados. Durava mais ou menos umas 7, 8 horas. Assim. Nossa. Porque cada nota tinha que ser contada. O Augusto fala que deixou de ser comunista pelas reuniões aos domingos, né? Às Virava sextas-feiras à noite, noite. estou falando, chega, cara, não podia, tinha que se contar. Agora, ao mesmo tempo que eu era super esquerdinha, eu gostava de rock, eu gostava de série americana, sabe? Então sempre tive essa contradição. Sempre. E para eles mesmo, para o jornal Movimento, eu fiz uma matéria, por exemplo, que era explicando o John Travolta, que eles só pensavam em reforma agrária. A única coisa era reforma agrária. E eu falei, vocês querem que eu explique o que é o disco music, né? E eu fazia esse tipo de coisa, assim, falava sobre quadrinhos, sobre novelas, né? Então eu era o representante do mundo real naquele lugar. Não, falando Mas da eu sou comunista, eu sou muito fez- grato ao movimento porque foi meu primeiro emprego. Você fez ciências sociais, Fiz. né? Não, mas você abandonou, né, Dabu? Não. Como é que foi a história? Olha, a ciência social foi o maior equívoco acadêmico da Que minha momento vida. você veio à luz, assim? Você falou, meu Deus, você É. trabalhou num jornal de esquerda, fez ciências sociais. É. Em que momento teve o estalo? Foram vários estalos, foram várias coisas. Nas ciências sociais foi muito importante, porque eu fiquei 3 anos nas ciências sociais e passei numa matéria só. Em Da 3 USP. anos. Eu era um excelente Da aluno. USP. Da USP, era. E ali, era 72, 71, 72, 73, e ali, que não sei se vocês conhecem a Fefeleste, né? Fefeleste. São barracos de concreto no meio do nada. E ali se discutia, um grupo queria que a revolução tem que se vir pelo operariado, outro pelo sindicato, outro pelo campo, e a gente não tinha contato nem com o cara da esquina, a gente não existia esquina ali, né? Então ali eu aprendi muito do que era estar isolado e querendo fazer uma revolução, falando de política o dia inteiro você falava assim, hoje eu queria tomar um Guaraná. Não, você não pode pensar em Guaraná, você tem que pensar na revolução o dia inteiro, né? Eu aprendi que os trotskistas eram a favor da revolução interplanetária, porque existia uma corrente dos trotskistas. Enfim, era uma espécie de um hospício e que foi muito bom passar por aquilo, porque depois que eu saí,
foi um dos primeiros estalos que eu tive, né? E eu fiz uma peça, inclusive, que eu vou reeditar em livro, que chamou Ocidente é Vermelho, que é um musical. É um musical baseado nessa experiência. Era nessa época? Ah, tá. Era baseado, Basicamente você virou a chave quando precisou pagar boleto, é isso, Dago? Que aí... Não, foi... A chave já estava começando a ser virada nisso, porque eu me negava a deixar de ler o fantasma que anda, entendeu? Você é imperialista, colonialista. Eu falava, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu me lembro de um amigo meu que tinha... Mas você não tem problema, você não foi expulso, né? Você saiu. Não, ninguém me levava a sério. Isso foi a minha sorte. Foi minha sorte, porque uma hora eu falei, eu quero fazer alguma coisa contra a ditadura. E aí eu fui andar com um cara do PCdoB, clandestino. A gente saía na rua, tipo, um olhava para o outro e tal. Era um negócio super emocionante, assim. E aí eu falei para ele, eu queria fazer trabalho cultural para a Revolução. Ele falou, ótimo, a gente quer muito desenvolver o sambão. Aí acabou minha carreira. Falei, o sambão, comigo não. Sambão era samba? Você Sambão. não é do samba? Não. Meu negócio era rock and roll, era funk. Bateria. Tem uma foto sua que a gente mostrou agora que você estava... Você foi baterista? Foi, eu acho que ainda sou, mas ainda não tenho a bateria. Mas eu já fui, já toquei em público, tudo. E foi muito legal. Ah, tá aí, ó. Dago tocando bateria. Que ano foi isso, Dago? Foi atrás. 80 e tantos. A década de 80 foi a década mais maluca da minha vida. Isso aí foi um disco que a gente gravou e que nunca saiu. Mas... Pois é, década de 80 você ajudou a escrever uma novela na Globo, é isso? Isso. Tem essa sua faceta de roteirista de novela? Isso. A novela é uma coisa interessante porque, mesmo sendo de esquerda, e todo mundo falava assim, fora Globo, não sei o que e tal. Eu falava, não, eu quero ser novelista na Globo, porque era o emprego mais bem pago para quem escrevia. E eu acabei, primeiro passei pela revista Isto É, onde eu entrevistava pessoas ligadas à televisão. E eu conheci dois grandes novelistas, que eram o Lauro César Muniz e o Mário Prata. E um dia, eu tentei várias vezes fazer novela com o Mário Prata. Eu falei, eu não quero escrever sobre novela, eu quero escrever novela. É muito mais legal, é o que eu mais gosto de fazer. Eu não queria escrever o romance, eu queria escrever novela. E nós tentamos várias vezes, as coisas não davam certo, até porque na década de 80 a Globo era aparelhadíssima. Assim, para você entrar lá, você precisava ajoelhar para Marx lá, você já não conseguia. Mas chegou um momento... naquela época? Sim. Mas teve um momento em que aconteceu uma novela chamada Um Sonho a Mais, que foi uma novela que era feita por um cara chamado Daniel Mas, e esse cara desistiu. No 28º capítulo ele falou, não sei fazer, não vou conseguir. A novela estava no ar? Estava no ar. Aí deu um pânico geral e chamaram o Lauro César para substituir o Daniel Mas. E o Lauro César chamou o Mário Prata e o Mário Prata me chamou. E eu fiquei assim meio como um office boy de luxo no princípio, ninguém tinha muita confiança em mim, né? Porque aí, pela loucura que é fazer novela, o Mário Prata foi hospitalizado e eu fiquei com o Lauro lá olhando para ele, babando, falando, eu quero. E uma hora ele falou, eu não aguento mais, vem agora é sua vez. Né? E essa caminhada para a máquina de escrever da época, né? Foi um dos momentos assim mais inesquecíveis da minha vida. Eu falei, eu tracei um objetivo e agora eu estou escrevendo novela para a Globo. Foi muito legal. E a novela fez sucesso, tem um dado muito irônico nisso. A novela fez sucesso, eu cuidava da ala jovem, eu fazia um personagem que era um punk e que pegou bem na época, o Edgar Chaves. Só que a novela, o Ney La Torraca, ele fazia 3 disfarces. Ele se disfarçava por uma série de razões em 3 personagens. Um motorista, um advogado sério e uma mulher, que era a Anabela. E a Anabela, um dia, para fugir da polícia, ele pegou 2 outros amigos, que eram o Antônio Pedro e o Marco Nanini, e os 3 se disfarçaram de mulher. E teve uma cena com os 3, e o Roberto Marinho viu aquilo e ficou enlouquecido. Falou, isso nunca mais vai ser repetido. Só tinha atorzão, hein? Só. Era realmente, novela atrai gente, né? E daí um prazer. Parou no meio? Ele proibiu até hoje, a Canal Viva não passa. Sabe, a novela foi meio que apagada, assim, tipo Stalin, assim. E o que a gente tava na frente, porque hoje todo mundo... Hoje em dia... Hoje todo mundo quer ver homem virando mulher
E a gente fez isso daí e até hoje é uma novela maldita, assim. Eu ainda salvei uns trechos e tal, botei no YouTube, eu vejo as pessoas falando, nossa, eu adorava essa novela, a abertura era muito legal e tal. O Dagô, mas e o jornalismo? Quando foi que... Que entrou? que você falou, é por aí? Ou não é por aí? Não, eu sempre quis. Eu tive um tio, o tio Carlito, que era jornalista, era o único jornalista da minha família, ele que foi o cara que primeiro deu os toques e tal, ele me levou na redação, tinha o jornal no interior e tal. Então eu já queria. Eu lia o jornal que meu pai comprava, acho que era o Diário da Noite naquele tempo. Eu gostava de duas partes. Eu gostava da parte de internacional e gostava da parte de quadrinhos. O resto eu não via muito, mas a internacional eu adorava aquela história da Berlim, entre parênteses, agência Reuters, né? E eu confundia um pouco aquilo com James Bond. Eu achava que ser jornalista era entrar e o chefe falar, bom, você hoje vai para Paris no voo de primeira classe e vai encontrar mulheres maravilhosas, vai ficar no hotel de primeira e tal. Eu achava que jornalismo era isso. Mas eu entrei no jornalismo pelos quadrinhos, na verdade, porque eu me tornei um especialista em quadrinhos numa época em que ser crítico de quadrinhos era uma coisa muito prestigiada. E eu era um dos 2 ou 3 que tinha no Brasil, e foi isso que foi abrindo minhas portas para jornalismo. Mas eu quase nunca passei por um jornalismo hard news. Mas estava no Estadão. Trabalhei no Estadão mais tarde. Caderno 2. Eu fui nos fundadores do Caderno 2. Eu trabalhei no Caderno 2, foi uma coisa muito louca, porque eles me convidaram para falar sobre televisão. Era o início, não tinha, o Estadão não tinha um caderno cultural. Eles me chamaram para escrever sobre televisão e sobre ecologia, que estava começando a ficar moda na época. E a televisão era normal. Agora, quando eu tinha feito uma matéria para a revista Status, que sumiu, sobre a caça à baleia no Brasil, que é um negócio que me escandalizou muito, porque era um barco caçando, enchendo o mar de sangue para dar para os japoneses, porque o Brasil ninguém queria saber. Já era um defensor dos animais. Sim, sim. E aí eu escrevi uma coluna que era 10 razões pelas quais eu não quero que haja mais caça à baleia no Brasil. E aquilo ficou uma loucura nacional, assim, que lá viralizou antes na internet. Começou a chegar carta e abaixo-assinado do Brasil inteiro. As crianças desenhavam baleinha, salve a baleia, e me mandavam para mim. O Boys todo dia dizia, mais material para você. E aquilo foi acumulando. Tem até uma foto, eu não quis fazer uma demonstração de força na redação. Vamos depois ver se produção. estou num corredor. Essa foto da Go. Eu estou num corredor, assim, eu falei, eu vou mostrar que não estou uma brincadeira aqui, né? E isso foi um movimento, daí começaram os artistas da Globo a me mandar coisa, artistas que estavam no ar na novela. Vários políticos, tipo o Fernando Henrique, até o Lula mandou mensagem para mim e tal, tô com você. Salvou as baleias. E aí, depois de um ano, eu acabei pegando esse material todo, o Estadão deixou de ser uma coluna, virou um jornal diário, e depois de um ano depois de alguns meses, eu levei esse pacotaço de abaixo assinado, desenho, para o presidente do Senado, da época. E falei, tá aqui, vocês não querem a opinião do povo brasileiro, tá aqui. Joguei aquele monte, e não foi por minha causa, né? Eu acho que eu ajudei a viralizar o movimento. Né? Mobilização. Mobilização e sem internet, foi uma coisa muito... Esse aí foi quando começaram a ter ciúme de mim. Eu falei, vou mostrar um pouco de força. Aí botei os abaixo-assinados tudo no corredor do Estadão. Que legal. E depois de um ano que eu fiz essa entrega, acabou a caça-baleia. Então, essa época eu conheci a Rita Lee também. A Rita Lee também estava nessa luta, ela me entrevistou no programa dela e tal. Foi um momento para quem acredita nessa causa, foi um momento de falar, fiz alguma coisa, sabe? Muito antes de ambiental, dessa onda, né? Foi. Sempre à frente. Você está sempre à frente do tempo. Tentando, né? Foi você que que sugeriu o caderno também de ecologia, não foi? Do Estadão? Exatamente. Eu falei, depois de um tempo, eu saí do Estadão, e aí eu falei assim, por que não? Se tem esse público todo, por que não fazer o primeiro caderno de ecologia?
Aí eu ofereci para o diretor do Estadão, que era o senhor Augusto Nunes. E ele... ele contou essa história aqui no podcast Ele contou? dele. Sim, aliás, vale a pena assistir das 4 partes. O Augusto não falou talvez, ele falou sim, claro, faz, sabe? Eu achei isso, eu falei, encontrei um cara, cabeça... Foi o meu primeiro contato com ele, né? Só que aí aconteceu que uma das herdeiras do Estadão era noiva de um militante petista. Eles não admitiam que eu tivesse uma coisa minha. Então ela forçou até falar, eu vou mandar, e esse projeto sumiu. Foi pro buraco. Foi a única vez numa redação que eu quase choro ali, de raiva e de frustração, porque foi um negócio construído durante anos. Eu nunca vou me esquecer da cara do Augusto me olhando assim com o cara, falou, eu fui até onde eu pude, né? Já que a gente falou no mestre Augusto, Sim, ele deixou uma pergunta para você aqui também, Dagô. Opa! Dagô, meu amigo querido, parabéns. O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu sei que você não é nostálgico, mas você tem saudade de redação barulhenta ou você prefere mais sossegada como é hoje? Olha, o Peraí, Dagô, antes de Augusto... você responder, a gente vai repetir porque deu um problema aqui no som. Dagô, meu amigo querido, parabéns pelos 50 anos de carreira. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu sei que você não é nostálgico, mas você tem saudade de redação barulhenta ou você prefere mais sossegada como é hoje? Olha, Augusto, como é bom ter você do meu lado hoje, depois de tantos anos, de tantas coisas. Eu vou te falar, eu, na verdade, no fundo do meu coração, eu acho que eu não prefiro redação nenhuma. Eu sou essa capa do livro que eu lancei agora, eu sou aquilo, eu sou um gorila solitário de madrugada, trabalhando. Então, para mim, eu sempre tive dificuldade. O Dagô gosta de reportagem na rua, né? Meu livro novo, esse sou eu. As aventuras do jornalismo criativo. Esse sou eu. Você na madrugada, né? De madrugada, né? De madrugada, sozinho e tal. É aí que eu trabalho de verdade, é aí que eu faço as minhas coisas, porque eu tenho... Depois a gente vai falar do livro, né? A gente vai dar uma... eu tenho dificuldade de concentração muito grande. Então, para mim, as piores experiências foram no Estadão e na Veja, que eu trabalhei de um barulho, tempo assim, de barulho e confusão, e eu não consegui fazer nada. Na Abril, eu passei 10 anos fingindo que eu trabalhava na redação, porque eu chegava meio da tarde, todo mundo já estava lá, botava meu fone, graças a Deus esse fone de ouvido, botava meu fone, ficava me divertindo, ficava vendo minhas coisas, conversando com pessoas, tomar cafezinho e tal. Aí quando eu saía, eu ia trabalhar em casa. Eu não consigo trabalhar muito em redação. 10 anos? 10 anos. Você passou por quais publicações? Super, Playboy? Eu comecei na VIP. Eu fui convidado pelo Marco Antônio Rezende. Uhum. Aliás, o convite partiu, na verdade, do Paulo Nogueira, que era o diretor. Sim. Eu conversei muito com o Paulo no tempo que começou o e-mail. A gente passou um ano conversando, falando, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, falar de tecnologia. E ele me convidou para fazer uma coluna na Info. E eu falei, eu sou um curioso. A Info é a melhor revista de tecnologia da América Latina. Ele falou, não, eu quero isso mesmo. Eu falei, bom, vamos tentar, ficar lá uns 5 meses, depois me manda embora, né? E eu fiquei 20 anos, foi um negócio maluco, assim. Foi um negócio coluna, né? Você uma tinha coluna. Uma coluna na Info. E nessa mesma época, inclusive, eu já estava envolvido nisso, e eu propus fazer um dicionário de informática na época. E o Paulo falou, só que tem um cara que vai te acompanhar para fazer um livro com a cara da Abril. E era o Guzo. E eu fiquei muito amigo do Gus, né? Foi muito legal, a gente fez. E hoje esse livro, claro, é 97, né, cara? Então, hoje eu reeditei esse livro como um dicionário do passado, para ver o que era a tecnologia em 97. Como chama? Chama Diário de Informática 97, 1997. Tá vendo no Kindle também, na Amazon, né? Mas aí eu comecei na VIP,
passei anos muito loucos na VIP, assim, em termos de criatividade, de coisas malucas. Aí fui para Playboy. E aí fiquei mais maluco. Nos anos dourados da Playboy. Sim, sim. Aí na Playboy eu fiz realmente as matérias, algumas das matérias mais malucas tal, que estão nesse livro de jornalismo criativo, né? Que eu acho meio arrogante falar isso, mas é o que é. Ô Dago, mas se você pega a redação de modo geral, a forma como se fazia reportagem, ou se pensava, você é pra rua mesmo, né? Porque você é um repórter da rua. O que você vê de diferente nesse tempo? Desse tempo pra cá? Na redação e na forma de fazer Fala jornalismo. tudo, Dago. Vamos lá. É diferente, porque eu sou diferente, entendeu? Então eu não tinha essa mas aí o Ocidente é Vermelho, que eu falei, aquele livro que eu vou relançar. Deve estar, essa pichação deve estar lá ainda, até Depois hoje. eu vou te pedir para você defina erotismo socialista, que eu quero entender. Tá bom. Assim, o jornalismo que se fazia na Abril era um jornalismo, na verdade, normal, convencional, assim, mesmo na Playboy, né? Quando você tinha a capa da revista, que era a moça da vez, as pessoas iam lá e entrevistavam normalmente. O que tinha na Playboy, por exemplo, era aquele entrevistão de páginas. Você fazia páginas. também? Fiz uns 4. Que era um trabalho muito legal, porque você ficava dias falando, né? Agora, eu era diferente. Então, eu criei essa fama de ser diferente e as pessoas começaram a me procurar para fazer coisas esquisitas, né? Então, quando eu fui, por exemplo, com o que está no livro, quando eu fui tocar com o Jota Quest, né, aquela banda o Dago foi saxofonista por uma noite. Por uma noite, Você exatamente. tocou com o Jota Quest. Assim, Só que não, né? Só que não, exatamente, tá aí. Rogério Flauzino. Tá aqui não. ele, É o Rogério Flauzino, não? Deixa eu ver. Tá ali. O Rogério Flauzino tá... O Túlio, Marco né? Que é Túlio. O Túlio, isso, exatamente. Olha só. Então o plano não era meu. Essa ideia foi do Adriano Silva, que era editor da Super Interessante. Ele falou, olha, tem o quinteto, que é o Jota Quest, tem mais 3 dos metais. São 2 sax e um trombonista. Aliás, um trompetista, um saxofonista. Você vai fingir que você é saxofonista. Porque o que é tocar sax para ninguém, né? Você fica... A pessoa que não conhece fala, esse cara é bom. Nossa, esse cara toca tudo, né, cara? Você tá no estilo. Mas era um playback, Eles falavam, e depois "Vai era um de playback, preto." entrava o... Não, eles tocavam, mas ninguém ouvia. Você não tocava nada. Tocava nada. Só ficava ali Só figura do instrumento. figurante Fazendo total. passinho para um lado, passinho para o outro. Eles se divertiram. Você vê a cara do guitarrista, do Túlio, eles falavam, esse cara é maluco, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Porque era um absurdo. Mas a ideia era o quê, Dago? Você escreveu uma reportagem, como ser um artista famoso no palco? Como é que era? É chamada jornalismo gonzo, né? Que é uma coisa que você é o centro da matéria. Então, a matéria é feita das sensações que você tem ao seu redor. Como que é subir num palco desse, hein? Leia meu livro, você vai ver, né? Não, o livro está bem detalhado, mas foi uma coisa assim muito engraçada, porque quando eu entrei nessa, você tem que estar no personagem, né? E esse cara, o guitarrista, ele falou assim, escuta, Dagomir é nome de cantor de churrascaria. Vamos usar Dagomir, né? Dagomir Castilho e Los Panchas e tal. Ele falou, você vai ser o Dagoma. O que finge que toca, mas só em broma, né? E aí entrei com essa coisa, vinha o fotógrafo da Playboy, falava, sai daqui, tire os paparazzi daqui, não sei o quê. Entrei numas, né? E eu virei um popstar, ele dava autógrafo. E aí, foi uma sensação de desastre iminente, porque a qualquer momento eu podia pisar em alguém, eu não sabia. E tinha um problema que eu não era fã do Jota Quest. Não conhecia nenhuma música dele, eu conhecia aquela do Extremamente Fácil lá, né? Que é a única que eu tinha ouvido no rádio e tal, mas não era aquele desbundado que sabia todas as músicas de cor. Então o chefe dos metais, ele falava assim, olha, agora você vai assim, pá, 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 pá. E eu fazia bochecha e todo mundo, né? E no final eles me apresentaram como grande saxofonista, eles entraram na jogada, né? E Onde foi esse show? Aí que tá, eu começo a matéria falando que lembrava do Led Zeppelin chegando no Madison Square Garden, de limusine, que era a minha lembrança de popstar, né? Aí eu entrei numa van para Mogi Guaçu.
Então era um show um show agro. Era o encerramento de um show agro. E que 8.000 pessoas, né, cara, de olho em mim, né? E eu falei, se eu pisar num fio aqui, eu posso fazer alguma coisa. Mas foi muito legal. Eles foram super legais comigo. Eles foram realmente... se entraram no espírito da coisa mesmo. E essas entrevistas, você lembra aí algumas da você Playboy? Fez? É porque eram famosíssimas as entrevistas da Playboy, né? Eu Quanto lembro que eu era tempo garoto, durava eu era garoto, me lembro, eu era doido para comprar a capa da Playboy. E eu falava, claro, Só para ler a uma entrevista, belíssima né, entrevista. Só para ler a entrevista. As Eu fotos comprava, eram bônus. eu comprava por causa das entrevistas, claro, né? que era o mais importante. Todo público, inclusive, era assim, comprava por causa da entrevista. Falava, tem uma mulher, né? Mas uma entrevista dessas dura 4 dias, assim, né? Eu não fiz muitas, eu fiz uma com o... Esse é o Elvis, depois eu fiz uma com o detetive Bechara, que era um cara muito famoso no Brasil, como o maior detetive do Brasil. Ele contou coisas de arrepiar, assim, foi super legal. Fiz um com um cara que era empresário, eu esqueci agora. Enfim, um cara que virou vice-presidente de um hotel em Las Vegas e tal. Fiz algumas assim, não foi o principal, não. O principal era bancar o maluco, como essa daí, por exemplo. Então, já que o importante eram as entrevistas, aquelas fotos que eles faziam também lá, o J.R. Duran, enfim, chegou a acompanhar algum ensaio ou não? Não que isso fosse importante, claro, as entrevistas, mas... Não, eu fiz, assim, é um mito, né, de que a redação da Playboy são mulheres lindíssimas passando e tal. A maioria a gente nem via, né, porque era direto no estúdio que eram feitas, né? Então algumas iam lá para assinar contrato ou para ver o resultado final, ia ser um direito a ver se o Photoshop lá estava direitinho e tal. Eu mais vi. Agora eu entrevistei algumas. Tinha uma entrevista, uma matéria, um perfil que eu acompanhava. Eu fiz umas 2 ou 3 assim. Eu fiz uma com a tiazinha. Mas de acompanhar o ensaio? Não. Não, saí, tomar um cafezinho e tal. Não tomei. Não, o que eu fiz e acompanhar, que foi muito louco, foi uma matéria da Cíntia Cris, que ela me chamou para fazer junto, que foi a filmagem de um filme pornô no Rio de Janeiro. E que foi uma loucura. Assim, mas você participou, não? Não. Não. Mas já foi ator, participou de algumas peças. Já fiz fotonovela pornô não, erótica, light. Tem até uma foto aí que tem também. Mas Você precisa ver a classificação etária. Não, é muito light, é muito uma bobagem. E aí, ó, fazia o papel eu tinha um cientista maluco. E eu era o corcunda, sempre tem aquele corcunda do cientista maluco. Eu fazia o papel do corcunda. Sua gostosura. Hoje em dia essa frase seria cancelado. Né, meu? Gostosuna não pode. Não pode. Mas eu fiz algumas. Isso aí foi na editora 3, né? Foi na editora 3. Ô, Dago, agora conta dessa sua noite Elvis, não é essa? Tem a noite Elvis, né? Ali foi o seguinte, eu descobri que existia o Elvis Fest, que era um festival de malucos pelo Elvis Presley. Os caras iam lá, trocavam disco, né, eles se conheciam. E tinha os impersonators, que eram os caras, que são esses caras aí. Cosplay, um estilo cosplay. Tipo cosplay. Moderno. Aí o maluco da redação falou, eu vou lá tal, e me vesti com o de Elvis Presley. Aí conversei com esse cara que era o principal, era o Galhardo, Edson Galhardo. Pastelvis, é isso? O que acontece, essa matéria, eu fiz como você ser criativo, assim, como você ser diferente, né? Eu fiz a matéria toda baseada em letras de música do Elvis. Então, contei tudo como se fosse uma grande letra de música dele. Tipo, daí ela veio pra cima de mim, é agora ou nunca, sabe? Essas coisas que eram as letras do Elvis. Daí eu começo contando o mito do Elvis Presley, que ele tá vivo, que ele tá morando no disco voador e tal. E eu falo que eu fui sequestrado no disco voador e que eu encontrei o rei. Ele falou, eu não posso ir até o Elvis Fest, mas você vai ir no meu lugar.
Só que eu sou o Elvis, você é o Pastelvis, né? Então eu fui lá, passei esse vexame todo e foi muito divertido, cara. Foi muito divertido. As pessoas vinham lá pedir autógrafo também. Eu ficava com essa boca torta o tempo todo. Rodrigo, e essa reportagem você conta mais detalhes no livro Aventuras, Jornalismo Criativo, é isso? Sim, ela tá lá. Tá lá, a reportagem né? tá Antes lá. de a gente chegar no livro, porque você tem 13 livros publicados agora. Esse é o 13º que está aqui. Aventuras, no jornalismo criativo. E você começou, como um cara muito disruptivo, né, que gosta de tecnologia, começou a fazer autopublicação. Exatamente. A não depender mais de editora, né? Você contou aqui alguns episódios que você escrevia um livro, batia nas editoras e não tinha retorno, e aí você falou, quer saber? Vou publicar os meus livros por conta. Como é que foi isso? Aliás, só queria voltar só um pouquinho na capa ali, eu queria só dizer que essa capa do SPET, legal. Que é a capa anterior Do do Gorila. Do jornalismo criativo. É a capa do SPET, que é o nosso grande smoke aqui, né? Esse cara pegou a ideia do livro em 10 minutos e criou isso aí. É incrível, esse cara como é intuitivo. Então, eu realmente tive uma experiência que todo mundo tem, chegar, olha, eu tô com um livro aqui, aí nós vamos botar numa pilha de 25 de originais para ver se talvez, né, daqui a 6 meses a gente conversa, daí 6 meses você liga, fala, e aí? Olha, talvez entre, mas vai numa fila, daqui a 2 anos a gente talvez coloque na banca, nas livrarias. Aquilo me revoltou, né, cara? Porque eu falo, que é isso, cara? Eu acho assim que quem tem que decidir se o livro é bom ou é ruim são 2 pessoas, eu e o leitor. O resto é burocrata, é controle de pensamento. No fundo, você, né, quando você entrega um livro para uma editora, você está entregando o seu livro para uma pessoa que vai julgar, que vai filtrar, né? Vai filtrar, vai dizer, não, esse livro é meio direitista, não sou afim. Então eu passei a fazer publicações, esse foi a minha melhor experiência também, que foi um livro em inglês, inclusive. Eu descobri que você, claro, não vende tanto quanto se tivesse uma livraria, porque você, enfim, não tem a badalação, não existe o reconhecimento ainda. As pessoas não acham que livro digital é livro, né? E agora eu tive essa experiência, foi legal, porque foi um livro que eu escrevi em inglês, com a ajuda do meu amigo Cláudio Polis, que foi o revisor do inglês, e esse eu coloquei no mercado internacional. Então ele começou a vender. Você fica, não é aquele relatório anual que a editora te manda. No exterior você acha mais comum também. Totalmente. Nos Estados Unidos começou a vender bem. Livros digitais. Começou a vender bem, porque os Estados Unidos já está uma porcentagem de pessoas que estão lendo livros digitais é muito maior que aqui, né? Então eu comecei a acompanhar, você acompanha minuto a minuto assim, o que está vendendo, né? Ô Dagui, mas tem como ler? Só pergunto se tem como ler impresso, porque tem gente que ainda prefere, não é que eu sei, prefere pegar o livro e ler e tal, ou não tem uma ferramenta, né, que só tem o celular e acha o celular muito pequeno. Tem como não? Só imprimindo? Só imprimindo. nem isso, acho que dá. Eu não fiz a menor força. Existe um esquema de você fazer impressão on demand, se chegar ao Brasil, não sei se chegou ao Brasil, acho que ainda não. Mas assim, eu quero ler impresso, né? O cliente imprime, paga, né? Aquela impressão. Eu não sei, eu realmente não faço a menor força. Eu quero que as pessoas leiam digital, sabe? Eu acho que é uma libertação do livro, é uma libertação do leitor, é uma democratização, né? Você não passa por ninguém, você faz o livro em casa, rapidamente, você domina todo o processo. Então eu cansei de ver, são anos que mas eu não consigo, eu preciso do papel e tal. E eu falo, eu não entrevisto as pessoas com fita cassete mais, eu não ouço mais disco de vinil, exatamente. Eu não vejo mais filme com VHS, então tá na hora. Eu acho que o livro de papel se tornou um fetiche, sabe? As pessoas é um fetiche. Eu lembro quando eu trabalhava na Veja, que a gente chegava e pedia uma entrevista com alguém, a primeira pergunta era assim, mas é pro digital ou é pro impresso? Daí, se fosse pro digital, a pessoa já falava assim, então, não era bem. Daí, quando você perguntava assim, mas você lê a Veja, impresso ou digital? A pessoa fala, não, eu leio digital. Leio no computador, pois né?
Pois é, é um fetiche. Você vê as pessoas que vão ser entrevistadas, vocês que entrevistam gente todo dia, todo mundo vai estar com os livros Mas agora atrás. está um pouco assim, é para áudio ou é impresso? Já mudou um pouco assim. Áudio, vai aparecer no vídeo? Ou Vídeo, texto. O texto, aí o texto o pessoal já dá uma murchada. Hoje em dia tá assim. Agora tá na tela aqui, Dago, essa peça Intervalo que você ganhou o prêmio Funarte com ela, é isso? Isso, O que tratava essa peça? Erótica também? Não, essa peça não. Essa peça é uma peça sobre uma novela. É passada no interior de uma novela. Então, não são os atores, são os personagens. Eles vivem brigando, né? Você no intervalo. Não, eles ficam brigando e ficam falando, não, porque aquela coisa de novela. É o bastidor de uma novela? Não é o bastidor, é a vida dentro da novela. Então, o novela é conflito o tempo todo. Você fala, não, quem é o pai da minha filha? Não, são os diálogos, né? São aqueles diálogos sempre acalorados. E daí fala, eu vou revelar quem é o pai da minha filha. Aí vem o intervalo. Estamos apresentando, né, chamava Vidas Sem Rumo. Eu inventei uns patrocinadores e tal. E os personagens ficavam esperando, né? Porque tem que esperar o intervalo. O que eles fazem entre o final do segmento e o outro? Eles ficam esperando e tal. E aí, quando voltamos a apresentar, né? Pai da minha filha e tal, não pode ser e tal. Aquela coisa de novela. É uma novela ao vivo. É uma novela ao vivo. Aí tem um personagem que morreu já, que era o pai da heroína e tal, e ele volta no intervalo, tipo uma sessão espírita. Ele volta e fala assim, olha, eu vou explicar para vocês o que é uma novela. Uma novela tem patrocinadores que fazem a gente sofreu meses e meses para eles faturarem e tal. E então os personagens aprendem a fazer uma revolta, eles dominam a novela, eles passam, vamos fazer as coisas certas para que tudo acabe bem. Então a novela foi isso, foi o intervalo. Encenou? Olha, teve uma leitura maravilhosa no MASP que você viu, né? A Paula viu aqui, foi com a Chiara Sasso, com gente maravilhosa. Ela foi montada no Rio, mas a montagem no Rio acho que não captou muito bem o espírito da coisa. Porque isso para você montar essa peça, você tem que entender de novela da SBT, entendeu? Novela mexicana, aquelas coisas. E o pessoal lá era mais intelectualizado, assim, então não deu muito certo, não. Novela ainda faz sucesso? Eu acho que está caindo bastante, né, cara? Eu acho que está caindo bastante. As produções diminuíram muito, né? Diminuíram. Eu parei de ver. Parei de ver. Você é fã de série, né, Dago? Eu virei fã de série, cara. Eu ainda gosto de novela. Eu descobri outro dia que tem a TNT Novela agora, um canal só de novela turca. Eu começo a olhar, não consigo parar. Mas eu realmente meio que parei de ver. E eu passei a ver muito mais série. Hoje eu sou muito mais fã de série do que de novela, né? Bom, antes da gente seguir com o nosso bate-papo aqui de 50 anos de carreira do Dago, que a gente já viu que ele é extremamente versátil, já testou de quase tudo, vou pedir para o Silvio Navarro falar aqui para nossa audiência por que quem está nos assistindo, acompanhando aqui, deve assinar a revista Oeste, né, Dago? Exatamente. Seguindo aqui a tradição do Oestcast, né? Sempre deixa o apresentador e o apresentador, é isso aí. Exatamente. A gente faz essa dobradinha em todos Também, os programas, isso aí. né, Paula? Mas, pois é, de fato, olha, quem assina a revista Oeste também está apoiando todo o nosso conteúdo multiplataforma em vídeo, aqui neste podcast, videocast, criado pelo Dago. Ele vai falar daqui a pouco também sobre o Oestecast. Então, portanto, é muito importante o seu apoio, né? Nós aqui na Revista Oeste, desde o comecinho, desde as primeiras reuniões de pauta, onde eu conheci os três aqui, aliás, a Paula, a Branca, e onde o Dago depois também, nessas reuniões, a Revista Oeste nunca aceitou recurso público, nunca quis apoio de governo nenhum, nunca procurou nenhum governo, nem aceitou nenhum tipo de apoio de partido político. Nós sempre caminhamos com os nossos assinantes. Então, a sua assinatura, ela está hoje, mais do que nunca, movendo o nosso conteúdo em vídeo, cheio de novidades para chegar também. Não dou spoiler, vou tomar um puxão de orelha aqui da minha chefe, mas tem muito mais produtos aí para chegar, e aí é muito importante vocês apoiarem o nosso conteúdo audiovisual também. É isso aí. Boa. Quer falar também, Branca?
Eu acho que o Silvio fala muito bem. Mas, enfim, você tem que assinar o Oeste também, sabe para quê? Para não perder os textos maravilhosos do Dagomir. É verdade. Imagina. Porque estamos aqui porque é uma diversão os textos do Dago. Eu não conhecia Dagomir Marquese. O primeiro texto dele aqui na Oeste, você lembra qual foi, Dago? Lembra, claro, primeiro, né? Eu lembro que foi uma viagem de trem. É verdade. Tava anotado aqui, ó. E eu li Não aquele me texto deixa e falei, mentir, gente, ó, quem é trem. essa pessoa? Que delícia, eu viajei com ele no texto. E eu quis muito conhecer. E aí, numa reunião de pauta, eis que Kaique Nani, que era diretor de redação aqui, nos apresentou Nossa, esta criatura. Pô, e o prazer foi todo meu. Mas conta esse... Totalmente meu. Esse gosto por trem. É. Andar de trem. Né? Eu Tomar trem, não pegar trem. sei, cara, porque quando eu era criança eu viajava de trem, né? Pra mim faz parte. Eu acho... Para mim, uma das piores coisas que aconteceram no Brasil foi acabar com os trens de passageiro. Foi uma catástrofe nacional, foi ridículo o que fizeram, né? Então, eu fiz, inclusive, quando eu estava eu comecei a virar fanático por trem de passageiro. Fiquei fanático, entender, estudar, não sei o quê. E eu tive a chance de fazer, na Abril, um guia de trem, Europa de trem. E que foi uma experiência maravilhosa, né, cara? Eu fui Quanto tempo, Dago? Que eu fiz foi em 2012, acho, mais ou menos. Eu comecei na Noruega, fui até a Barcelona, tudo de trem. Então, pegando vários tipos, pegando o que é um TGV, você poder... Né, eu falei assim, vou acordar em Paris, vou almoçar em Marsella, né, vou atravessar o país, você vai 360 por hora, você dormir no trem, que é uma experiência maravilhosa também. E aqui eu tive É um absurdo, né? Absurdo. Então eu batalho por isso, eu sei que eu não vou ver uma solução disso, eu acho que dificilmente o Brasil vai entender como o Brasil está preparado para ser um país meio plano e tal, né? E como nós já tivemos aqui, trem de passageiro para tudo quanto é lugar, né? Você ia para o Nordeste, você ia para a Argentina de trem e destruíram tudo, né? Mas eu tenho aqui uma grande entusiasta, que é a Branca também, e que me dá maior força, né? A gente já fez essa viagem e logo mais eu devo fazer a outra, né? Porque no Brasil às vezes tem duas, então você faz a outra. Fora o Oeste Internacional, que depois a gente vai conversar sobre isso também. Né? Sem dúvida. Você chegou na Oeste em 2020, né, Dago? 2020. Eu estava realmente numa fase... assim, a minha vida sempre foi assim. Show business e jornalismo. Show business. Quando eu estava indo no jornalismo, apareceu alguma coisa em televisão, fazer novela infantil, musical... Daí, quando estava começando a me cansar, apareceu uma oportunidade de jornalismo, então eu sempre fiquei... E eu estava, nessa época, fazendo a animação infantil, desenho animado infantil, mas eu rezava para ter alguma alma nesse país que fizesse uma publicação que fosse digital e que não fosse de esquerda. Papai do céu, por favor, ilumine a alma de alguém. Aí a minha mulher, a Lídice, falou, olha, que é muito amiga do Kaique, falou, o Kaique vai lançar uma revista. Vai participar de uma revista. E eu fiquei... Parece que tem essas características que você está pedindo para Papai do Céu. Eu pedi até para uma amiga, escuta, você pode me arranjar o telefone do Kaique que eu perdi? Ela falou, mas essa revista é meio de extrema direita, né? Manda. Aí eu falei com o Kaique, foi na época plena da pandemia. Foi uma coisa assim que eu não podia. Para mim, eu chegava perto aqui, eu comecei a colaborar como colunista, né? Então para mim era uma coisa mitológica. Você olhava para o Conjunto Nacional e falava, eu queria ir lá, mas não está dando ainda. Nossa, né? Que loucura, né? Foi uma época absurda, né? E eu fiquei um tempo, daí um dia o Kaique foi... Obrigado, Kaique, por abrir essa porta, foi incrível. Eu comecei a colaborar semanalmente. Daí um dia o Kaique falou, olha, não vou fazer mais. E eu estava em Ribeirão e a Branca me ligou. Eu falei, bom, ela vai falar assim, olha, a colaboração foi bem legal, mas a gente está com outros planos, né?
Aí a Branca me convida para participar da revista, que para mim foi uma coisa incrível, porque eu me renovei, encontrei gente que eu sou fã, né? Eu conheci a Paula de ver na televisão, falar, meu, essa mulher nasceu para televisão, ela só fazia entrevista no programa do... No concorrente. No concorrente, no X. Eu falava, meu, essa mulher nasceu para televisão, ela é incrível, ela tem que fazer isso. Né? E o Silvio, eu admirava o Silvio da TV, da Veja. Veja, eu falava, meu, um dia eu queria falar como esse cara, ele sabe tudo, ele sabe como se expressar. Né? É a nossa enciclopédia, esse aqui é arquivo. É impressionante, cara. Tudo que eu sei de política brasileira é o Silvio que me ensina, porque eu não me interesso mesmo. Socorre a cada dia no Sem Filtro. E aí a Branca me chama para participar da redação, e foi incrível, porque ainda teve essa coisa de eu ficar na redação com a molecada. Que foi a melhor sucesso, coisa. Né? Foi maravilhoso, sucesso cara. Na redação. Eu remocei décadas, assim, porque eu tenho esse contato eu diário. Aposto que eles gostam do Dago. Ô, Dago, e como é que vem a ideia de fazer uma pauta, assim? Como é que você escolhe isso? Olha, no caso da Oeste, é assim. Política é o que as pessoas fazem, né? Temos o Augusto, temos o Silvio, temos as pessoas que fazem... Temos os melhores. Os the best. Você acha que eu vou entrar nessa fria? Vou concorrer, não quero falar sobre... Eu não entraria nem por $1 milhão, Dago. Fala a verdade. Eu vou escrever sobre o processo da CPI. Você tá louco? Que eu não vou fazer. Até porque é chato demais. Eu não tenho vocação, eu estou muito bem acompanhado. Então o que eu faço basicamente, eu não leio imprensa nacional, fora Oeste. Eu tenho uma concorrente que eu dou uma olhada também. Eu não leio imprensa nacional, não quero saber. Eu só leio imprensa internacional. E na imprensa internacional, eu procuro ver muito áreas de nicho, né? Que eu sempre vivi assim. Minha vida de jornalista sempre foi nicho. Procurar lugares que ninguém vai. Né? Como história em quadrinhos. Comecei falando, eu quero falar de literatura. Não, eu quero falar de quadrinhos. Então entra, porque você é o único que quer fazer, né? Então o que eu faço é procurar na imprensa internacional assuntos que sejam compatíveis com esse e especialmente assuntos que ainda não tenham chegado aqui. São novidades, são tendências, são polêmicas, né? E aí eu apresento um monte de coisa para a Branca e ela escolhe. Escolhemos. Ô, Dago, e aí você entrou na Oeste como colunista, depois foi para a redação, e aí surgiu a ideia de um projeto audiovisual, que é este programa aqui, que aqui estamos, o Oestcast. E aí foi a tua estreia no audiovisual para ter um programa? Totalmente. O Jairo me chamou, o Jairo Leal, que é o publisher aqui, e eu perguntei, você não tá louco, cara? O que você tá fazendo? Eu não sei nem falar direito. E ele, vai ser você, insistiu, e foi uma loucura dele, né? Foi uma coisa maluca dele, e ele viu alguma coisa que, sei lá, e me colocou no programa. O meu primeiro programa foi acompanhado pela Paula, né? Paula, quem mais? E a Vida. E a Vida Vlad. A Vida Vlad, e aí eu falei, a Era Paula... Era conterrâneo. Exatamente. Luciano Hang. Mas foi a Paula que deu um toque profissional, porque eu estava completamente travado, eu não conseguia falar. Foi horrível. Horrível para mim. Nada disso, Dago, foi sucesso. Eu não tenho vontade nem de ver aquilo lá. Aí, eu fui durante algum tempo. Primeiro eu tive aqui um apoio do nosso Fon Jimenez, que ele falou assim, escuta, não se cobra pelos 10 primeiros programas, isso foi a palavra mágica. Não fica se martirizando. Daqui a 10 programas a gente conversa. Quando bateu o 10º programa, ele falou, agora vamos esperar o 20º. E foi nesse processo, ele foi me levando de uma forma que eu passei a me exigir menos. Eu não sou William Bonner, eu não sou... Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Então eu passei a fazer um programa super leve, sabe? Às vezes eu falo, cadê o garçom? Né? Porque o clima aqui é tão bom que eu me sinto muito à vontade mesmo. Eu fico à vontade, erro, falo, foi muito legal. Tá sendo, né? Tá sendo muito legal aqui. Eu gosto muito de fazer. O Oestcast é uma coisa que para mim era um sacrifício. Né, completou um ano. Mas
espero que complete segundo, né? Porque tá indo bem, tá indo assim, legal. É tá... muito bom, é muito divertido. É divertido. Eu estou sempre na obrigado. plateia, sempre acompanhando. Obrigado. Obrigado pelos entrevistados, né? Porque também são diferentes, né? São pessoas que se não... Eu acho que a ideia é essa, é deixar o cara completamente à vontade, fala o que você quiser, né? Não tem uma pauta muito... O pessoal me manda informações, eu leio por cima, cara. Eu quero mais na hora perguntar. É bom que você escuta, né, Dago? Isso é bom, as pessoas têm tempo para falar. Mas eu queria falar sobre uma pauta, só que é que quando eu soube que você fez isso, ela me encantou de uma maneira, né? Que é a do bicho-homem. Bicho-homem, Dago se colocou numa jaula... Tem foto. No Tem zoológico. Foto, tô aí. Os animais recebem suas rações a partir das 12h30. E ele ficou a tarde inteira aí, né? O dia inteiro. O dia inteiro. Isso aí foi... isso, na verdade, foi uma matéria que, quando eu era criança, eu vi no jornal que meu pai comprava, que tinha uma foto de um cara de chapéu coco, assim, com terno British, total bengala e tal, num sofá, num gramado. E eu vi que era uma experiência do Zoológico de Londres para falar assim, olha, somos todos animais, né? Tem o leão, tem a girafa, e tem o Homo sapiens, que é um animal. E aquilo mudou minha vida. Essa foto me abriu a consciência para o respeito aos animais. E eu nunca saí da minha cabeça essa foto. Tá? Até hoje eu tenho... Aí quando eu estava na Playboy, a diretora, minha grande amiga, Cíntia de Almeida, eu propus para ela, vamos fazer a mesma coisa, e ela topou na hora. E eu sabia que o zoológico de Bauru era meio maluco, era o zoológico mais experimental e tal, né? E o diretor adorou, cara. E tinha a plaquinha, né? Não Tinha. sei se a gente Era jaula tem de explicativa. Isso aí era as aulas do babuíno, que é um animal perigoso, inclusive. É um Mas animal teve alguma perigoso. interação ali? Não, aí, A pessoa o público. fotografava. Total. Eu cheguei 1 hora mais cedo. E o diretor tinha feito assim: não percam o animal mais perigoso do mundo. O que destrói tudo, destrói as florestas, com flechinha. Aí eu fui para ele falou: você vai ser tratado como um animal. Você vai ser tratado como todo mundo aqui. Você vai comer a comida que eles preparam aqui, claro que era especial para mim. Era pro bicho-homem. Pro bicho-homem e tal. Mas eu fui, eles tinham uma mesinha e o babuíno, com a família dele, ficava no recinto fechado, né? Aí eu fiquei aí, abriram as portas, né? Abriram as portas e a matéria gonzo, porque eu descrevo a reação das pessoas. O que você sentiu estando ali? Que eu senti, então você vê, as pessoas, tinha gente que chegava lá assim, olha, o senhor tá bem aí, tá tudo certo, tal. Aí chegava outra, ei, macaco, fica pelado aí, porque você não tá comendo carne crua. A maioria era assim, né? Esse cara que chegava, ia sacanear, jogar alguma coisa. Aí eu tinha uma arma que era minha câmera. Eu apontava para eles e saíam correndo, mas teve muita gente assim. Teve gente que falava assim... E aí o Lalau, lembra do Lalau, aquele juiz corrupto? Sim, Cadê o Coração Lalau? Anaconda. Lalau, cadê? Eu olhava, o que você quer falar, meu? Onde você quer chegar? O que tem eu a ver com o Lalau, né? Outro mostrava uma nota de dinheiro. Então eu descrevo essas e eu mostro como se sentir quando eu ia em zoológico, você vê o guepardo andando, né? E eu estava igual, comecei a ficar igual, porque eu falei, que vai embora, vamos embora daqui, pelo amor de Deus, eu tava aquela multidão e me provocando, né? Eu todo mundo olhando aquela cara e tinha na plaquinha assim, alimentos, onívoro, né? Come churrasco, feijoada, todo mundo parava lá, olha, ele come feijoada, não sei o quê. Aquilo começou a me dar uma irritação assim muito grande, né? Então eu fui ficando e foi uma experiência incrível. Eu criei na matéria um diálogo com o babuíno. Eu ficava conversando mentalmente com ele. Falava, Babu, que gente idiota. Desculpe, você passa, eu vou embora hoje, você vai ter que passar por isso todo dia. E essa matéria e a do Jota Quest foram duas matérias que me marcaram muito assim no Abril.
E essa que você conta no livro Aventuras no Jornalismo Criativo. Tá lá, tá inteira a Quem quiser matéria. mais detalhes, só Exatamente. baixar na Amazon, tá? O livro digital disponível. Quem Hora colocar... de vender agora, Dago, vai hora lá. de vender. Quem colocar na Amazon Aventuras do Jornalismo Criativo vai achar o livro ou procura no meu site, que é dagomirmarquese.com. Tudo junto, dagomirmarquese.com. Aí vai achar. Maravilha. E botar, pelo seu nome também acha. Também acha. Aí acha os outros também, os outros Ótimo, 12, olha. que é bom, Acha os é bom 10. também. Maravilha. Bom, e aqui, Dago, como hoje é um dia muito especial, nós separamos uns depoimentos de algumas pessoas queridas. Esta é a sua vida. Para te homenagear nesses 50 anos de carreira, vamos lá. Cadê o lenço, cara? Você não trabalhou na Rede Globo? Momento Rede Globo. Agora, Arquivo Confidencial, vamos lá. Momento Faustão. E olha só quem nós temos aqui: Gandalf, o cinzento, sem barba e sem cabelo. Meu caro Dago, é um prazer imenso, uma alegria cotidiana trabalhar com você, estimado. Um abração e que Deus o abençoe. Oi, Dago, passando aqui para te homenagear por esses 50 anos de carreira, que venham mais 50, e falar que você é um ser humano incrível e eu gosto muito de você. Dago, quero te desejar o melhor sempre, não porque tu és a minha pessoa favorita do mundo todo e como eu sempre digo, Deus levou meu avô, mas colocou tu no meu caminho. Uma pessoa com um coração doce, com os melhores conselhos e com texto incrível, com uma carreira impressionante, com um currículo admirável que tinha tudo para ser um poço de arrogância, mas não, escolheu ser esse companheiro com o melhor colo, com os melhores conselhos, que aceita e permite que as pessoas sejam imperfeitas e livres, mas que sempre está aí lado a lado para nos corrigir e nos auxiliar. Sem dúvida nenhuma, tu és o orgulho da Revista Oeste, assim como é o meu orgulho e de tantas outras pessoas. Siga nessa jornada sempre, meu amigo, que eu sempre vou estar aqui, torcendo por ti, para que tudo seja o melhor, porque uma pessoa especial como você merece o melhor. Meu grande amigo Dagomir Marquese, estou gravando este vídeo aqui com um cenário que você adora, com livros atrás para mostrar uma erudição que eu não tenho, como você gosta. Brincadeiras à parte, meu amigo, estou passando aqui só para deixar uma mensagem de carinho, de afeto, agradecer aí pela parceria na redação da Revista Oeste. Como eu sempre digo, os seus textos consolam aquele que está cansado de política e que quer ler coisas que importam mesmo. Então, queria agradecer a experiência aqui na Revista Oeste, o tempo de convivência junto dos amigos da redação. Então, é só isso mesmo, meu amigo. Um grande abraço e muitos anos de sucesso, tá bom? Dagomir Marquese. Nossos destinos foram cruzados na maternidade. Sendo maternidade aquela sala de vestibulandos para jornalismo, ou então CCEA, onde eu e o Dago, embora não nos conhecêssemos, tivemos a sorte de cravarmos a quarta opção, a FAP. Diga-se em nossa defesa que era a quarta porque a primeira, a segunda e a terceira era a USP, de manhã, de tarde e de noite. Mas enfim, não importa. A quarta opção, inclusive, foi a primeira grande mostra de genialidade do Dago, quando foi um dos fundadores de um jornalzinho estudantil chamado A Quarta Opção, precursor de outro chamado Cão Raivoso. O Dago não tem meias medidas e ele acredita muito no que ele faz. Mas o que eu mais admiro nele é a autenticidade com que ele milita nas causas, geralmente muito acertadas. Eu tive o privilégio de contar com ele em diversas equipes que eu chefiei na Editora Abril, mas uma delas é inesquecível para mim. Acho que eu era diretora da revista Playboy, Dago, meu repórter especial, e ele, que sempre foi um defensor inconteste dos animais, fez uma matéria incrível que foi passar uma tarde numa jaula de um gorila, sem o gorila, mas enfim, bancando ali, interpretando ou vivendo a realidade de um gorila no zoológico. É uma
enfim, uma aula de empatia e uma matéria belíssima, que ele, no seu melhor espírito gonzo, sempre nos brindou, com essa e com outras. Eu não me lembro se essa matéria especificamente ganhou o Prêmio Abril, mas se não ganhou, ganhou o coração de muitos leitores e a minha admiração eterna. Foi sempre muito maravilhoso trabalhar com o Dagô e fazer coisas que aliás, às vezes nem saíam, mas que eram absolutamente divertidas, fascinantes da gente fazer juntos. Eu só tenho a agradecer pela quarta opção e por ter o Dagô como primeira opção de amigo na minha vida. Pessoa que divide o meu amor pela Disney. A gente tem coisa dessa viagem, inclusive. Imagina eu e você na Disney. Vai ser expulso, eu acho. Melhor não ir. Não junto. Mas é um fato importante lembrar que a nossa relação começou conturbada, né? Reza a lenda, conta a história. Quando eu tava recém-nascida, nos braços de mamãe, chegou o tio Babão pra tirar uma foto. Pá! Flashzão na minha cara. Diz que a enfermeira enlouqueceu, falou que vai cegar a menina. Esse é o primeiro trauma do meu tio. Ou o meu, não sei. Mas não tô cega. Queria avisar a todos que não estou cega, não fiquei cega. Mas podia ter ficado. Então assim, a relação começou complicado. Mas eu acho que depois de muitos jogos do Palmeiras, muitos filmes da Disney, muitos filmes patrocinados pelo... Qual era o ketchup? Qual era o ketchup? Que tem filmes preciosíssimos gravados em Itanhaém. Os meus dotes artísticos, meus dotes de interpretativos. Que só assim, né? Só sendo incentivada pelo tio Dagô, que era onde a gente fazia as maiores bizarrices. E de onde tem as melhores memórias também, então. Dagôzinho, amo ter. Oi, tio Dagô, parabéns. Eu tenho seu livro aqui desde os 7 anos, eu guardo ele com muito carinho. Parabéns. Querido Dagô, eu estou muito orgulhosa do seu sucesso como escritor, como jornalista. E te acompanho desde pequeno. E você lembra dessa sua vocação? A gente sempre te acompanhou, sempre soube do que você gostaria e o que você conseguiu fazer. Eu espero que tudo corra cada vez melhor e cada vez mais sucesso. Tua mãe deve estar muito orgulhosa de você, ela deve estar contente. Espero que tudo se realize para nossa alegria e para seu bem, filho. Que tudo de bom para você. Sua Tânia. Eu conheço o Dagomir desde a virada dos anos 70 para os anos 80. A gente morou na mesma república, a gente fez filme junto, teatro, música, jornalismo, rádio, nós trabalhamos juntos em inúmeros projetos. E é uma amizade duradoura, mesmo às vezes à distância, mas a importância dele para mim é que ele ajudou a formar quem eu sou hoje, entendeu? Profissionalmente. A influência dele é total. Texto brilhante, uma criatividade sem limites, é o cara. O legado dele vai ser um legado heróico, porque não existem muitos mais profissionais que fazem o jornalismo da maneira que ele faz, sem amarra, sem militância, indo fundo nas coisas e de temas tão variados que ele domina enormemente, como astronomia, espiritismo, rock and roll, drogas, política, seja o que for. Esse vai ser o legado dele. Trabalhou sempre com isenção de verdade. Dagô, tá ficando importante, os caras estão fazendo um programa especial sobre você, mandou bem. Bom, eu já sabia que eu tava namorando
uma pessoa extremamente criativa e um profissional de altíssima qualidade, de altíssima competência nos textos, sempre, vamos dizer assim, tudo sempre fora da curva, né? Com o Dagô não tem essa história de vamos fazer aí o arroz com feijão. Ele não faz o arroz com feijão. Ele faz uma coisa sempre muito autoral, muito com a cara dele. A gente morava em casas separadas, aquela noite ele tinha dormido em casa e ele ia no dia seguinte fazer uma matéria sobre imitadores do Elvis Presley e ele ia escrever como Gonzo. Então ele próprio se fantasiou de Elvis Presley para ir cobrir essa matéria e eu sabia que tinha uma produtora atrás das roupas, do figurino que ele ia usar, tal, mas eu não tinha visto nada até a hora que eu vi o Dagô pronto para sair de casa num carro da editora Abril que parou aqui em casa. Sério, quando eu vi o Dagô com aquela roupa branca, era uma blusa branca, uma calça branca com uma barra, boca de sino, tipo desse tamanho. E assim, por ser branco, tava super transparente, assim, aqui na região pública. Eu olhei pra ele, eu falei, você vai sair assim pra fazer a matéria? E ele já não era mais ele já era o Elvis, ele já tava tipo incorporado no Elvis. E ele já respondeu cantando e já nem ligou pra mim, saiu, passou por mim, entrou no carro e foi embora. Eu vi que eu tava me relacionando com alguém especial. Oi, Bro. Nossa, que missão impossível falar de você, né? Então eu vou usar as palavras da nossa querida Consuelo, tá? Você é meu médico, meu advogado, meu tudo. Te amo, Dagô, só posso falar isso. E quanto à profissão, sucesso atrás de sucesso, né? Desde aquele abaixo-assinado das contra a caça às baleias, né? E agora essa nova fase eu tô adorando. Continue com o maior sucesso aí na Westcast, tá? Um beijo. E falando como companheira do Dagô, como que eu sinto, assim? Eu acho que, até porque também sou jornalista, eu acho que é uma espécie de missão para mim, né? Ser uma facilitadora do entorno, né? Cuidar das questões práticas aí, as questões burocráticas, práticas, as mais chatas da vida, né? Para deixar ele voar, né? Para deixar ele criar. O que o Dagô representa para mim, profissionalmente falando, eu acho que o Dagô, ele representa 2 tipos de amor. O amor ao trabalho, porque ele não gosta de ficar sem trabalhar nenhum só dia da vida dele. Outro dia ele tirou férias. No 3º dia de férias dele, eu tive que dar um esporro nele para ele sair do computador e realmente tirar férias, né? Férias, agora você está de férias. Então tem essa coisa de gostar do que faz, né? Ele é um felizardo, porque ele pode trabalhar com o que ele ama, né? E além do amor ao trabalho, eu acho que ele representa o amor à liberdade. Liberdade criativa e a liberdade em geral. Cara, mais gente boa que eu conheço, com certeza. Não sei se tem alguém, algum ser humano ou extraterrestre que não goste dele, né? Meu pai é um cara sensacional, é meu parceiro, meu melhor amigo, minha maior referência com certeza como homem e como profissional. Muito bom gosto também. Bom, no jornalismo eu vejo meu pai como um cara mega versátil, né? Não tem desafio que ele não tope. E assim, escreve sobre qualquer coisa e sempre deixa a marca dele, né? Ele é muito autoral no que ele faz. E uma coisa que ele sempre me passou foi a forma de linguagem, como isso é importante, né? Tudo que ele escreve para atingir todo o público, qualquer tipo de público. Muito fácil, muito simples e com muito conteúdo também, né, claro. E a versatilidade dele também, é óbvio, tá nas plataformas, nas mídias, no que ele consegue atingir, né? Roteiro de cinema, peça de teatro, gibi,
telesexo, na época que existia telesexo. Enfim, ele escreve sobre qualquer coisa. Então, só queria aqui deixar minha breve homenagem. 50 anos de carreira é muito, e acho que tem muito mais por aí ainda, agora que descobriu o podcast e as biografias, enfim, né? E um beijão e um abração. Te admiro muito. Dago, equipe técnica aqui passando para te desejar sempre o melhor dessa vida. 50 anos de carreira e parabéns. Daqui a pouco, uma pequena surpresa para você também. Itaiotaê! Olha só surpresas aqui, hein, Dago? Que bela homenagem. Nossa, merecido, hein? E aí? Emocionante, hein? Nossa, cara. Acho que ninguém mais falou por nada. aí. Tem mais ainda, cara. Emocionante. Meu, pelo amor de Deus. Cara. Anotei 2 frases aqui, ó. Não Nossa, existem profissionais que fazem o jornalismo que ele faz. Valendo, parabéns pra você, essa data querida. Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ei, Parabéns. Uma Parabéns, homenagem Dago. de toda a Oeste, Dago. Olha, quando eu falei com o Gustavo da redação, eu quero dizer que eu não gosto de trabalhar, mas eu adoro vocês. Puta, como eu me divirto com vocês. Todos os dias é uma diversão. É um barato estar aqui, meu. Realmente, o que eu falo agora? Agora vamos se despedir, porque esse final... Vamos despedir, né, meu? Ó, acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 do Dago também. Estamos aqui. É isso aí, pessoal. Então, obrigada. Fique conosco. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. A gente vai comer esse bolo aqui agora. Até a próxima. Valeu! Ah, Camilo.